Gostaria de ler aqui Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Primeiramente, bom dia, né? A paz de Cristo a todos. Hein? Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas. Essa mensagem de Apocalipse, ela não é uma mensagem para o mundo, certo? Essa mensagem de Apocalipse, Deus falando aqui para a igreja de Éfeso, é uma mensagem para os cristãos, para o povo de Deus. Deus diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nesses últimos dias, né, nessa semana, Deus ele tem falado comigo acerca de algumas palavras que estão quase que em extinção no meio evangélico. Eu gostaria de citar duas. Santidade e consagração. Consagração. Quer ver? Repara um culto de domingo, um culto de louvor, de adoração. Repara um show gospel. E repara uma oração de consagração. Quem tem mais pessoas? Algumas igrejas nem tem mais oração de consagração. Ou algumas pessoas não têm mais essa prática de oração de consagração. De se consagrar, de se guardar, de tirar tempo com Deus. Algumas pessoas não têm mais essa prática. E essas palavras, elas têm estado quase que em extinção no meio do povo de Deus. Deus tem falado muito comigo isso, esses dias. Deus quer trazer de volta essas práticas. Não só trazer, mas fazer com que elas permaneçam por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. É um desejo de Deus. É o desejo do Senhor para que a gente venha orar, buscar a sua presença. A Bíblia diz em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. É o desejo de Deus. É ter comunhão conosco. É ter essa intimidade, essa amizade conosco. Deus quer isso conosco de novo. A gente precisa trazer de volta essas práticas. Não só essas duas práticas de andar em santidade, de viver em consagração ao Senhor. Né? Mas tantas outras práticas, por exemplo, na igreja. Eu me lembro que, acho que mais ou menos uns 8 anos atrás,
Eu me lembro que as pessoas elas tinham o costume de chegar na igreja e a primeira coisa que elas faziam era dobrar os joelhos ali no banco e orar. A primeira pessoa com quem elas queriam falar naquele momento era com Jesus, era com o Espírito Santo. Hoje em dia é diferente, a gente chega na igreja, fala com todo mundo, com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, com o pastor, com o líder. E muitas das vezes a gente não fala nem com Deus por último, a gente nem fala. Já vai lá, senta para assistir o louvor e tal. Então a gente precisa trazer de volta essas práticas. A gente precisa zelar por isso. O cristão ele é zeloso. O mundo ele se moderniza. A igreja não. O mundo ele tem as suas mudanças. Porque o mundo ele precisa se moldar conforme o comportamento das pessoas, conforme o desejo das pessoas. A igreja não. É diferente. A igreja ela não precisa se moldar porque as pessoas estão mudando, porque a mente das pessoas estão mudando, é diferente. É as pessoas que têm que se moldar conforme a igreja, conforme os mandamentos do Senhor. Entende agora? Muitos dizem, mas o evangelho precisa se modernizar, porque as pessoas estão mudando, porque isso, porque aquilo, porque o mundo está diferente, o pensamento das pessoas está diferente. Deus é imutável. A vontade de Deus é imutável. A vontade de Deus nos tempos de Moisés é a mesma vontade dele nos nossos dias de hoje. Ela não muda. A palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela foi atual no passado. Ela é atual hoje e ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus ela não muda. Não é a igreja que precisa se moldar conforme o mundo. É o mundo que precisa se moldar conforme a vontade da igreja e do dono da igreja, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e sempre será o mesmo. A vontade de Jesus não muda. Quando Jesus viveu na terra, ele nunca se moldou, nunca teve que se moldar para ser aceito pela sociedade, não. Quem quisesse seguir a Jesus era que tinha que mudar. Era que tinha que se moldar. A câmera do celular é aqui, eu fico olhando para a tela e a minha vista fica um pouco desfocada. As pessoas chegavam para Jesus e disseram, eu quero te seguir. Há uma certa ocasião que um jovem chegou para Jesus e disse, eu quero te seguir. E Jesus disse, então venha, largue tudo e venha me seguir. E ele disse, não, mas deixa eu sepultar um familiar meu primeiro. E Jesus falou para ele, não, vai, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vem e me segue. O jovem rico é uma das passagens mais famosas da Bíblia. O jovem rico disse, Senhor, eu quero te seguir. O que é que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, a salvação? Jesus disse, tu conheces os mandamentos? Ele disse, sim, conheço e tenho guardado eles desde da minha mocidade, desde a minha juventude. E Jesus falou para ele, só falta uma coisa para ti. Pega a tua riqueza, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Depois tu vem e me segue. Ou seja, há uma necessidade de moldar primeiro, para depois vir para Jesus.
Jesus disse, venha como está. Mas ele não disse, você vai ter que permanecer como você é. É necessário mudança. É necessário arrependimento. Todos aqueles que querem seguir a Jesus deverá passar por um processo de mudança, por um processo de libertação, pelo processo de moldagem. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com qualquer outro discípulo que decidiu seguir a Jesus. Seguir a Jesus é uma mudança diária. Seguir a Jesus é uma disciplina diária. É uma luta diária contra nós mesmos, contra os inimigos que estão ao nosso redor. Inimigos carnais e inimigos espirituais. Contra a perseguição que o mundo muitas das vezes nos inflama. Por isso que Deus, ele é zeloso pela sua igreja. Por isso que Deus ele tem este cuidado para que a igreja não caia nessa artimanha de querer se moldar conforme o mundo anda, conforme o mundo se molda. A gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos. A gente precisa estar vigilante nisso. Paulo fala que a gente deve sempre ser vigilantes e jamais cumprir a concupiscência da carne. Jamais, jamais. A gente precisa se guardar, a gente precisa observar as coisas ao nosso redor e ter cuidado para que essas coisas não entrem em nós. Não entrem em nós. Precisamos buscar mais de Deus, da fonte de água viva, da fonte que nos conserva nele, da fonte que nos guarda dessas mudanças que muitas das vezes nos afasta da presença dele. Nos afasta. Essa mensagem é para a igreja. Para a igreja. Deus me deu essa palavra. Eu estava no trabalho. Ele me falou, olha, fala para os irmãos lá, com quem você conseguir alcançar. E que existem coisas na minha casa que estão morrendo. Existem práticas na minha casa que estão morrendo. Estão morrendo em meio ao meu povo, em meio a mim, em meio a você. Cabe a nós não deixar isso morrer. De repente você está aí vendo esse vídeo aí, você está lembrando, realmente um dia eu já fui um cristão mais apaixonado por Jesus. De repente você está aí lembrando de coisas que você fazia para Jesus que hoje você não faz. Um evangelismo. Está aí outra obra que infelizmente está extinta, não na igreja no todo, mas extinta na vida de muitas pessoas. Daquela oração que você costumava ter, hoje não tem mais. Aquela consagração, aquela leitura bíblica, aquele jejum que você costumava ter, hoje você não tem mais. Foi por isso que Deus me deu essa palavra. Hein? Então que você possa refletir sobre isso nessa manhã. Que nós possamos refletir sobre isso, né? Eu gosto sempre de falar que primeiro a palavra ela vem para o pregador. A primeira palavra ela molda o pregador, depois o pregador lança sobre a igreja. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa te abençoar. Abençoar de que forma? Fazendo você um cristão mais apaixonado por Jesus do que você é. Fazendo com que você use o seu tempo para as coisas que são de cima, que são lá do alto.
Amém? Que a paz do Senhor esteja contigo e te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau.